Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Quem fala é o pastor Benjamin Prado, aqui direto do IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos situados na zona rural da cidade de Capitólio, no estado de Minas Gerais, na região sul do estado. Seja bem-vindo a este canal. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, se inscreva neste canal, ative as notificações, estamos postando conteúdos semanalmente. E eu peço também que você possa compartilhar nas redes sociais este vídeo e os demais da Lições para a Eternidade para que mais pessoas estejam estudando a Palavra de Deus juntamente conosco. No decorrer da lição também, deixe os seus comentários, perguntas pertinentes, textos, tudo para agregar, tudo para tornar esta recapitulação da lição mais rica e abençoada. Deixe também seus pedidos, agradecimentos, temos orado por esses pedidos para que Deus manifeste a sua vontade na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. E estou novamente durante todo este trimestre com a companhia aqui do Moses Coutinho, meu amigo. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de compartilhar com vocês a palavra dEle através da lição e agradeço também pela vida de cada um de vocês que tem participado, comentado, assistido esses vídeos e esperamos que seja mais uma vez uma bênção na vida de vocês. Amém. E nós estamos amando os comentários, né, Moses? Não apenas por causa do incentivo que dão, porque estão gostando bastante do conteúdo, da recapitulação, mas ficamos muito felizes porque tem sido uma bênção na sua vida espiritual, e temos pessoas de diversas localidades, tanto do Brasil como do mundo, participando desta recapitulação. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, onde quer que você esteja, em nome de Jesus Cristo. E eu também quero falar a respeito do projeto que temos, Folhas de Outono. Você faz as suas doações, entre em contato com o número que vai aparecer aqui, e nós fazemos gratuitamente, obviamente, a distribuição do livro A Grande Controvérsia. Ele está num valor um tanto quanto simbólico, R$ 4,99, e é proposital mesmo esse valor para que você possa adquirir unidades e fazer o evangelismo aí no seu bairro, na sua cidade, ou participar deste projeto em que você faz a doação aqui para o IAG, revertemos este valor em livros e fazemos então a distribuição para todo o Brasil. Muitos livros estão indo também para Angola, Moçambique, temos IAG lá nesses dois países também. Então eu conto com a oração de vocês, com o apoio de vocês. Estamos avançando com as diversas frentes aqui no IAG, a Escola Missionária, a Agricultura, a Indústria, que o Moses é responsável. Estamos trabalhando na estrutura do Tranquilamente, ali no sul da Bahia, na Barra do Choça, na região da Vitória da Conquista, da cidade. Então apoie com as suas orações e com seus apoios financeiros também. É muito importante estarmos unidos e juntos para o avanço da missão. Amém. Estamos na lição de número 9, que tem como título Vivendo a Lei. Vamos dar início com uma oração, Moses? Faz essa oração para nós. Sendo possível, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Nosso grandioso Deus, amado Pai que habita no céu, nós te entregamos neste momento as nossas vidas, os nossos corações, para que eles sejam impressionados com sua palavra. Amém, Senhor. Que a sua lei, a qual aqui vamos estudar, possa deixar marcas e impressões também em nós, tanto nos conduzindo a Ti, como o único que pode nos salvar, como também como aquele que pode nos fazer viver a lei. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Como de costume, vamos falar um pouquinho da imagem que é apresentada aqui na lição de número 9. Nós temos as tábuas dos 10 mandamentos e uma luz vinda do céu, passando pelas tábuas e irradiando sobre as tendas do povo de Israel. E nós podemos entender que as leis dadas por Deus, não apenas as 10 palavras, os 10 mandamentos, como nós conhecemos, mas todas as leis que derivaram dessas 10 principais palavras, elas são uma bênção para o povo de Israel, elas são uma bênção para mim e para você também. E traz harmonia entre os relacionamentos, entre Deus e o seu povo, numa questão vertical e numa questão horizontal entre o próprio povo. E é o que nós iremos estudar durante esta semana, nesta recapitulação. As leis que derivaram das 10 palavras, que foi praticamente o estudo que nós fizemos na semana passada.
Vamos comentar aqui, vamos ler o verso para memorizar, que está em Êxodo 20, versos 22 e 23. Lê para nós, Mose. Certo, aqui na King James diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que falei a vós do céu. Não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Que bênção. Então, o ponto aqui a respeito dessas leis, e aqui a gente pode já mencionar 613 mandamentos ou 613 leis, é porque Deus queria que o seu povo fosse diferente das outras nações. E nós mencionamos Deuteronômio 4 que essas nações vizinhas, quando vissem um povo próspero financeiramente, fisicamente, saudável, um povo sábio, inteligente, próspero em todas as áreas, ficariam então essas nações impressionadas a respeito dessas leis e que Deus é este legislador que deu leis tão grandiosas, tão maravilhosas para o seu povo. Então o intento de Deus era que seu povo ele fosse diferente. E Deus ele comissionou os juízes, deu a responsabilidade aos pais de transmitir este conhecimento de uma geração para outra geração. E essas leis, como os 10 mandamentos, revelam o caráter de Deus. Eu posso entender assim? Revelam o caráter de amor, de misericórdia, da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus, porque, e aqui a lição de sábado fala, né? Que essas leis falam a respeito do respeito a Deus, ao próximo e aos valores da vida, que eram a base de todo esse sistema legislativo. Então a lei, ela revela, ela expressa o caráter de Deus. E Deus queria que o seu povo revelasse e refletisse o seu caráter também. Com certeza. Uma coisa interessante, só antes de nós avançarmos, né? No verso para memorizar, é que Deus diz assim: quando, vamos lá, onde é que é? Assim dirás aos filhos de Israel: Viste que vos falei do céu. Não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Isso também aparece na imagem, é Deus trazendo uma revelação vinda do céu. Ou seja, Deus revela o seu caráter a partir do céu, e aqui ele diz que eles não deveriam fazer deuses de prata nem deuses de ouro. Só um fato interessante antes da gente avançar, é que durante o afastamento do povo de Deus, do seu Deus, nunca era algo repentino. Do nada nós não adoramos mais a Deus, não era dessa maneira. Eles começavam a misturar coisas que não faziam parte do plano de Deus, a adoração de certa maneira misturada, tanto é que ele diz aqui: não fareis comigo deuses de prata e ouro. E nós vemos na história do povo de Israel que foi assim que eles começaram a se apostatar, misturando coisas que não eram do culto de Deus com o culto de Deus, até que aquilo acabava suplantando o outro. É verdade. Agora, voltando ao ponto, os israelitas realmente eles seriam um povo peculiar de Deus, né? A teocracia significava que era o próprio Deus quem governava, tanto o legislador como quem aplicava o juízo, certo? E nas outras nações, se nós vamos comparar, quem dava as leis? Eram homens. Eram os homens mais poderosos, os homens mais influentes, o rei, o juiz mais influente, sem ter diretamente uma direção de Deus, talvez. Então, o que pode acontecer? Ele pode acabar pondo leis que não sejam 100% justas, ou às vezes podem refletir o seu próprio caráter, a sua maneira de atuar. Certo? Então, por exemplo, nós vamos ver através da lição como Deus queria que fossem tratados os escravos. As outras nações não tinham isso. Por quê? Porque não era de interesse. Certo? Agora, como todas as almas são de interesse de Deus, a lei dele beneficiaria a todas as pessoas. Ou seja, a lei que expressa a moralidade do legislador nos outros povos expressaria a moralidade de homens. Nesse caso, ela expressaria a moralidade de Deus. E só a lei de Deus era capaz de fazer todos os homens felizes, debaixo das suas ordenanças. E, bom, eu até ia comentar algo mais, mas eu acho que vamos acabar entrando na lição de domingo. Mas nesse ponto que você comentou, eu acho interessante, antes de avançarmos, que as nações vizinhas ou as nações pagãs, as divindades, quando você vai analisar as histórias desses deuses e da relação entre esses deuses, porque você tem, nesse panteão, você tem os mitos, né? Você tem toda a mitologia egípcia, a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia dos próprios deuses da Mesopotâmia. Você vê que esses deuses reproduzem a natureza humana. Ou seja, são deuses criados à imagem do homem. E não um homem criado à imagem
do Deus verdadeiro e único, como é expresso aqui nas Sagradas Escrituras. Então, é como Moses falou, essas leis dessas nações vizinhas resplandeciam ou refletiam o caráter da natureza humana pecaminosa caída, assim como as suas divindades, que tinham sido concebidas à imagem do homem caído. Exato. Agora você tem, numa outra direção, você tem o Deus único e verdadeiro, as leis derivando dele, ele é o único legislador, diz aqui também a palavra de Deus, no Salmo diz isso, enfim. A Bíblia é muito clara que Deus é o legislador e essas leis refletem o seu caráter e o seu povo, ao praticar essa lei, estaria refletindo o caráter deste único Deus, o Deus verdadeiro. Então, assim como os deuses foram concebidos à imagem, as leis também refletiam a própria imagem do pecado. Dos homens pecadores, né? Uhum. Não era assim com a lei de Deus, a única que seria capaz de trazer perfeita harmonia, justiça e felicidade para o povo. Né? Sim. E aqui eu quero abrir um parêntese, não saindo da lição, mas vamos extrapolar, porque eu acho que esse ponto dá para a gente torcer um pouquinho mais. Eu vejo que hoje a tendência, Moses, das pessoas é procurarem uma igreja de acordo com a imagem delas. Já Isso parou é para verdade. pensar nisso ou não? Claro, Já parou na para pensar verdade, nisso ou na não? verdade, o fato de existirem tantas igrejas já demonstra isso. Né? Ah, essa igreja eu posso fazer isso, então eu gosto disso. Ah, eu não gosto disso, aquela igreja não aprova, então eu vou naquela. E as pessoas estão procurando uma igreja que seja de acordo com a imagem delas. Elas estão praticando aquilo que os pagãos faziam, criando divindades à sua imagem. Calma aí, o que Deus ele fala na sua palavra? Se essa igreja faz A, B, C ou aquela D, E, F, o que importa para mim é o que está escrito. Nós queremos ser transformados à imagem e semelhança do Deus verdadeiro, do Deus único, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se atente a isso. Se isso está se aplicando a você, pense, calma aí, dá um pause, né? E deixa eu ver o que diz a palavra de Deus. Eu tenho que me conformar com aquilo que Deus revelou e não com aquilo que agrada o meu coração. Nosso Exato. coração é enganoso. A sinceridade é o que deve reger essa escolha, se é aquela que nós temos essa escolha então, né? Por quê? Porque as muitas religiões, as muitas igrejas existem, cristãs mesmo, protestantes especialmente. Por quê? Porque há diferentes interpretações de certas coisas. Uhum. Então alguns interpretam alguma coisa de uma maneira, outros de outra. E aí quando a pessoa escolhe a igreja devido à interpretação que ela mais gosta, ela está se apegando à interpretação, não à Bíblia. Exato. Entende? Então, no caso, a verdade deveria ser o contrário. Nós deveríamos ir na Bíblia, pedir que Deus nos ilumine e então nós buscamos uma igreja que esteja de acordo com a Bíblia. Exato. Não o contrário. Exatamente. E esse é o processo, a gente está aplicando isso em relação ao que traz a lição, que deveria ser essas leis. Elas deveriam vir de Deus e não da própria humanidade e trazendo leis que refletissem a natureza humana pecaminosa. Na lição de sábado tem algum outro comentário ou a Podemos gente avançar. já avança para a lição de domingo? A lição de domingo vem falando a respeito do código da aliança e aqui o interessante é o seguinte: as 10 palavras ou os 10 mandamentos já seriam suficientes para o povo. Essa é a verdade. Elas são simples, mas elas expressam toda a vontade de Deus, expressa todo o caráter de Deus. A gente já comentou sobre os 10 mandamentos na lição passada. E seria o suficiente, mas Deus, conhecendo a situação do seu povo, foram dadas leis adicionais. Leis que derivam dessas 10 palavras. Isso é importante porque nós temos 4 primeiros mandamentos: amor a Deus. Os outros 6 mandamentos na segunda tábua: amor ao próximo. Então todas essas leis que são conhecidas como juízos ou leis de Moisés, que Deus deu para Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo, o originador dessas leis é o próprio Deus. E a fonte delas são os 10 mandamentos. Então nós temos que ter essa mentalidade. Tanto que a lição começa falando sobre leis adicionais. Deus deu leis adicionais. E o texto de Ellen White aqui no Patriarcas e Profetas também reitera essa questão de leis adicionais. Sim, tudo na verdade na questão das leis parece que é uma repetição e uma ampliação. É verdade. Se nós vamos olhar de trás para frente lá no Novo Testamento, nós vamos ver que João fala muito, Paulo, de que o fim da lei, o resumo da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Certo? Isso é o resumo. O correto seria que nós, entendendo o que é amor a Deus e amor ao próximo, com a nossa consciência conseguíssemos fazer. Mas Deus vai lá e dá 10 mandamentos, tão claros que não tem como alguém não seguir, e eles são aplicáveis a toda a humanidade. Os 10 mandamentos em qualquer cultura podem ser aplicados. Sim, certo? é verdade. Querendo ou não, todas É universal. Exato.
para todos matar é errado, na nossa consciência nos diz isso. E os 10 mandamentos são assim. Porém, para o povo de Israel, haviam nuances dos 10 mandamentos que deveriam ser aplicados, e para garantir a justiça, para não deixar na mão dos homens como interpretar a lei de Deus, Deus então deu ali esses estatutos e juízos, que servem para detalhar os pontos da lei específicos, que talvez não se apliquem hoje. Então, por exemplo, leis relacionadas a escravos. Hoje não fazem sentido, porque nós não temos escravos. Mas nós podemos também absorver dessas leis o princípio do cuidar bem daqueles que estão sendo empregados por nós. Nós podemos aprender tudo isso. Mas o fato é que os 10 mandamentos são abrangentes para todas as áreas da vida, desde o coração até a palavra e até as ações. Mas Deus aqui precisou dar para o povo, como nós vimos, né, um povo endurecido, porque, imagina, geralmente uma pessoa que faz muitas crueldades quando é adulto, ele sofreu muitas crueldades quando era criança, ou coisas parecidas. Ou seja, Ele aquilo está que... reproduzindo. Isso. Então, para Deus garantir que o povo não agisse de maneira parecida como eles foram tratados no Egito, Deus deu os estatutos para que eles não agissem com os escravos, por exemplo, da mesma maneira que eles foram tratados lá. E assim Deus vem debulhando, vem facilitando para o povo entender o que é amor. Sim. A lei diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se o teu próximo é o seu servo, você deve tratar o seu servo assim, isso é amá-lo. E assim, até mesmo esses estatutos eram uma revelação do amor de Deus. É verdade. E eu fico pensando, né, como se Deus estivesse falando. A gente usa até, muitas vezes, uma expressão, quando você tenta explicar algo para alguém, a pessoa não está entendendo, e você fala, talvez eu tenha que desenhar porque você não está entendendo o que eu estou falando. Exato. Essas leis adicionais é como se Deus estivesse desenhando os 10 mandamentos, as 10 palavras. Olha, eu quero deixar bem claro o que os 10 mandamentos prevêem para que vocês não tenham desculpas, para que o povo ficasse indesculpável em relação à vontade de Deus. Eu lembro de uma ilustração, Moses, um tanto quanto engraçada, curiosa. A patroa pediu para a empregada cozinhar um frango, tirar do freezer e assar aquele frango. E ela foi trabalhar e a empregada ficou ali, tirou o frango do freezer e colocou diretamente no fogão para assar. E quando chegou a patroa lá na hora do almoço para comer aquele frango, estava lá ele com plástico, estava assado, mas estava com plástico, estava com tudo dentro, estava aquela situação. Daí a patroa falou, mas o que você fez? Eu assei o frango, a senhora pediu para eu assar o frango, eu assei o frango. Mas não é assim que assa o frango, olha, eu vou explicar para você, você tira, descongela, faz isso, faz aquilo, entendeu? Ah, é assim que faz, então, daí da outra vez ela fez todo o passo a passo. Então, da mesma forma, as leis adicionais vieram para, e aqui a gente não está fazendo uma apologia a comer carne, pelo amor de Deus, é só uma ilustração, mas as leis adicionais dadas por Deus, elas estão neste aspecto. Os 10 mandamentos, essa é a minha vontade, mas, Senhor, o que é não darás falso testemunho? Então, vem cá, que eu vou explicar direitinho. E tem um texto de Ellen White que ela apresenta no Patriarcas e Profetas, capítulo 32, página 261, que diz assim, ó. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada a Adão depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. E, se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito. Nossa. E continua dizendo, teriam conservado na mente a lei de Deus, e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. Nossa. E continua dizendo mais ainda. E, se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade das instruções adicionais dadas a Moisés. Uau. Então, a negligência por praticarmos aquilo que deve ser discernido espiritualmente, a lei é espiritual, por nós tentarmos discernir na carne e não compreendermos, Deus ele tem que destrinchar. Daí vem hoje, sabe o que Deus dá? Ele dá os testemunhos, escritos de Ellen White. Olha, eu vou... E ela fala isso também, que
Se nós entendêssemos Exato. bem a palavra de Deus, ela não seria necessários os testemunhos. Exatamente, esse é o ponto. Então Deus, ele hoje quer tornar todos extremamente indesculpáveis em relação à sua vontade. Tudo que você imaginar tem lá como fazer, o que não fazer, sobre todas as áreas da vida. E essas leis adicionais estão dentro desse aspecto, né? Dentro desse prisma. Com certeza. E aqui entra um ponto que às vezes é meio delicado também, pastor, é que essas questões aqui das leis adicionais, eles receberam um trato diferente dos 10 mandamentos. Uhum. Por quê? Porque existe a possibilidade de eles se aplicarem diferente em diferentes realidades. É verdade. Então, isso também é uma coisa que nós devemos pensar. Ele foi escrito num livro que não foi posto dentro da arca, ou seja, dava para sentir que era algo passageiro em certo aspecto. Uhum. Esses estatutos, com certeza, uma boa parte deles ainda se adapta muito bem nos dias de hoje, Uhum. mas tem muitas coisas que, devido à cultura, à sociedade, à realidade atual, não se encaixam. E Deus nos deu uma revelação mais atual, que seriam os escritos de Adão, acho também. Eu concordo com essa fala e a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que extrair o princípio por detrás do preceito. O princípio é universal, mas o preceito, a letra, ela é circunstancial, no sentido de que ela foi adaptada para aquela realidade. Mas qual que é o princípio universal por trás dessa lei? Vou dar um exemplo. O povo de Israel acampado no deserto, então ele tinha o hebreu que sair do acampamento, fazer um buraco, fazer as suas necessidades e tapar o buraco. Então está escrito, eu preciso praticar isso hoje? Não, o princípio por trás é a higiene. Exato. Se o povo defecasse no acampamento, traria doenças, mazelas, bichos, pragas. Então Deus preservava a higiene, a pureza, a ordem do seu povo. O que isso significa? Hoje eu tenho que aplicar isso na minha casa, onde estamos aqui no Instituto, a higiene, a ordem, a decência. Então, esse ponto que o Moses comentou é muito importante nós É frisarmos. perigoso nós nos apegarmos muito à letra da lei. É perigoso. Tanto é que Jesus, uma das missões dele foi fazer as pessoas entenderem que a letra mata. É o espírito que vivifica. Então ele, por exemplo, quanto ao sábado, foi o que eu acho que o que mais Jesus tentou combater foi as más instruções e más observâncias com relação ao sábado. O mandamento que Deus tinha dado para eles é que eles deveriam trabalhar 6 dias. Essa era nos 10 mandamentos. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. Lá não fala sobre colher, sobre comprar. Não está isso nos 10 mandamentos. Mas, para salvaguardar os 10 mandamentos, depois vieram algumas outras observâncias. Então, não deveriam ir colher maná no sábado, não deveriam comprar comida no sábado, seja tudo isso como nós mesmos podemos colocar em nossa vida. Mas se nós nos apegamos à letra de maneira grosseira, tipo, a letra, o que vai acontecer? Nós vamos condenar Jesus porque foi com os discípulos comer trigo no sábado, colher na hora para comer. Por quê? Porque ele podia ter colhido aquilo na sexta-feira para comer em casa. Por que ele fez aquilo naquele dia? Mostrar que a vida é mais do que a letra. E o espírito da lei, ele tinha o propósito de exaltar a Deus e preservar a saúde e a vida do homem. Da mesma maneira, se eu encontro alguém hoje, eu creio que não é correto comprar coisas no sábado, eu creio. Tudo que eu devo comprar, eu posso comprar nos outros dias. Mas se eu encontro alguém em extrema necessidade, estou na rua, não vou conseguir levar aquela pessoa na minha casa. Eu, na minha consciência, não me acuso em nada de eu parar para comprar algo para aquela pessoa comer. Sem dúvidas, com certeza. Ou seja, não nos apeguemos à letra, especialmente aquilo que vem derivando, certo, da lei de Deus, que são os preceitos, os estatutos, os juízos, e aqueles que nós mesmos colocamos na nossa vida como se fosse uma regra universal para todos. Nós podemos estar julgando as pessoas de acordo com os preceitos e não com os princípios. É verdade. Isso é um ponto assim bem sensível que a gente tem que trabalhar. E a lição mais para frente a gente vai chegar na parte da tradição dos anciãos, que Jesus combateu toda a ideia errônea que construíram, que não estava escrito, mas foi sendo construída numa intenção de preservação da lei, mas que estava, na verdade, anulando a lei e prejudicando a sua observação também. Eu achei interessante que a lição comenta que essas leis foram dadas por Deus para que houvesse entre os hebreus harmonia, diz aqui, né? Eram leis aplicadas na vida cotidiana, era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente à realidade. E diz aqui um pouco mais para frente, aqui, no primeiro parágrafo após a pergunta número 1.
O Código da Aliança ocupava vários capítulos, então a gente tem Êxodo 21, 22, 23, do versículo 1 ao 19. Todos esses 3 capítulos, então, apresentam essas leis. Todos esses regulamentos e leis tinham o objetivo de conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. Então, a finalidade é para que houvesse harmonia, houvesse paz, para que, de fato, Israel fosse diferente das outras nações. Não houvesse ali mentira, extorsão, enganação, adultério, roubo, tudo aquilo que acaba destruindo as relações interpessoais e, consequentemente, destruiria o relacionamento para com Deus, porque tudo isso seria pecado e o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. E a lição vem trazendo aqui um dos exemplos a respeito da escravidão, que muitas vezes a gente faz uma leitura anacrônica, ou seja, a gente pega a nossa realidade, vamos supor, Brasil, daquilo que a gente enfrentou no século XIX, XVIII, da escravidão, a gente pega essa realidade que foi sofrida, brutal, e a gente quer ler as leis aqui desses capítulos da mesma forma. Mas a lei a respeito dos escravos era totalmente diferente. Com certeza. Uhum. A lei sobre os escravos, nós devemos ter em conta que a maneira pagã de criar escravos na época era muito diferente da dos hebreus, e eles conheciam bem, porque eles foram escravos. Eles foram escravos, por experiência própria. Exato, então foi necessário Deus dar ali para eles não errarem, para que eles entendessem como que Deus via as coisas, né? E realmente não tem nada aplicável com aquilo que nós imaginamos quando nós falamos a palavra escravidão. Né? Escravidão para nós já vem associada à palavra crueldade, mas isso não era o significado essencial. Tanto é que Paulo se fez um escravo de Cristo, e que Cristo ia ser cruel com ele? Não. Ou seja, não tem tanto a ver uma coisa com a outra. Especialmente que se nós vamos ver os direitos do escravo, só vou citar aqui os versos, não vou ler. Legal. O escravo, ele sempre tinha em vista o ano em que seria libertado. Ou seja, ele não era escravo para sempre, ele tinha sempre em vista isso. Isso está no capítulo 21, verso 2. Ele tinha um descanso semanal. Que outro escravo tinha descanso semanal? Exato. Nas outras nações? No próprio Egito, eles não tinham descanso semanal. Quando eles começaram a descansar, Faraó ficou irado com eles e mandou eles trabalharem mais. Mas o capítulo 20 de Êxodo, no verso 10, que está dentro dos 10 mandamentos, dizia que nem o servo nem a serva trabalhariam, nem o animal trabalharia. Olhem só que isso é lindo, coisa, né? O sábado passava a régua, né? Todos exatamente. são... E haveria, de tão bom que era o negócio, o servo tinha a possibilidade de escolher nunca mais ir embora. Porque Deus sabia que poderia acontecer. Que não havendo crueldade, não havendo maus tratos, havendo uma boa relação, poderia haver a possibilidade do servo querer ficar para sempre com o senhor dele, tinha uma lei para isso também. E ainda assim, ele não perdia 100% da sua possibilidade de liberdade, porque existia o ano jubileu, no qual todos poderiam ser libertos, independente de qualquer coisa. Se ele fosse ferido pelo Senhor, perdendo um dente ou um olho, ele era levado, podia ir embora livre. Se ele era ferido. Se fosse maltratado, estava livre. Exato. Se houvesse um maltrato, assim, alguma coisa, né, que passasse do aceitável ali de... Porque, suponhamos, né, escravos de todo jeito, poderia haver severidade em algum momento, mas a crueldade nunca seria aceita. E isso aqui é uma prova disso. Nos versos 26 e 27 mostra, se ele fosse ferido dessa maneira, ele poderia ir embora livre. Provavelmente Israel era o único povo, o único povo que tinha uma lei que punia um senhor que matasse o seu servo. E aí está escrito isso aqui também, está no verso 20. E um outro detalhe, pastor, interessante. Posso ler o verso 20? Leia assim, por favor. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Pois é, então, por mais que ainda soe meio estranho para nós isso, a verdade é que isso era comum, acontecia. Né? Agora, se nós olhamos aqui o fato das mulheres que eram vendidas como servas, olha só que interessante, o verso 7. Se o homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Ou seja, ela não poderia ser comprada simplesmente assim para ser escrava. Olha só. Se ela não agradar a seu senhor que se comprometeu a desposá-la, ou seja, o homem pagava para se casar com aquela esposa. E ainda fica estranho, aparentemente. Nossa, comprando uma mulher para se casar? Vamos lá. Que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que ela seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado.
Ou seja, a mulher sabia o que ia acontecer. Uhum. Ela estava esperando por aquilo. Se ela não fosse cumprido para com ela, ela podia ir embora. E por mais que na nossa sociedade ocidental seja estranho isso, a questão de um dote para uma mulher era totalmente comum naquela época. Sim, até hoje. Eu estive um mês em Angola, eles pagam dote até hoje lá. É Pois é. comum, mas não é pouco dote não. Tem alguns angolanos que nos assistem aqui no Lições para a Eternidade, escrevem nos comentários como que é. É algo assim extenso mesmo, é uma lista de coisas que tem que comprar. É Exato. interessante, até hoje existem culturas que fazem isso. Ou seja, a mulher em certo aspecto ali era comprada, mas mais como uma esposa do que como uma serva. Assim como aconteceu com Lia e Raquel, Uhum. que Jacó foi lá, não tinha dinheiro, trabalhou os anos necessários para ter como Desposá-la. esposa. Uhum. Então isso não era uma questão de crueldade, uma questão de uso do ser humano, né? Uhum. Pelo contrário, isso em certo aspecto até guardava o povo para cumprir a lei. Porque se o homem pagava, ele deveria desposar a mulher. Isso era parte dele. Mas a mulher também, se eles se casassem, a mulher não poderia, nem tampouco o homem, assim, simplesmente decidir, não quero mais, vai embora. Exato, sem nenhuma responsabilidade, como diz aqui o verso, tratando ela com deslealdade, Exatamente. deslealmente. Uhum. Então ele deveria pagar se ele tivesse que fazer algo assim, né? Então era uma salvaguarda. E aí tem muitas outras leis aqui que, se nós formos comentar todas, vai... Sim, são diversas. E aqui, ainda dentro dessa questão dos escravos, lá em Levítico 25 vem falando sobre isso, Deuteronômio capítulo 15. 15 também trabalha essa temática. Depois, se você quiser se aprofundar nessas questões. Mas o verso aqui 2 do capítulo 21 deixa bem claro que o hebreu que se vendesse, a cada 7 anos ele poderia ser livre. E a cada 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49, no 50º ano nós teríamos o ano jubileu, em que todos seriam livres. Sim. Então, Deus estava prevendo, e também Levítico 25 fala de como o Senhor deveria tratar, não com severidade, não com maus tratos. A mentalidade tem que ser outra quando nós olhamos para estes textos. A gente não pode trazer a nossa ideia de escravidão, o que conhecemos como escravidão, e lermos esses textos, porque isso seria um erro, como eu mencionei, de anacronismo. Você pega a sua realidade e tenta interpretar aquilo que nos separa aqui 3.500 anos, numa cultura, numa realidade, numa circunstância totalmente diferente da nossa. Exato. E para que um hebreu se tornasse escravo, havia somente duas maneiras. Uma, ou ele mesmo, percebendo a sua condição de pobreza, queria trabalhar para alguém, e ele podia fazer isso. Só que é interessante, nós estávamos lendo aqui mais cedo também, né, de como que ele deveria ser tratado. Ele não deveria ser tratado como um escravo que não recebia nada, ele deveria ser assalariado. Exato. Ele seria um diarista, diz lá o texto. Então, até nisso. Ou a outra maneira seria caso ele criasse uma dívida que não conseguisse pagar. Então ele trabalharia para pagar essa dívida, mas deveria ser liberto no 7º ano. Uhum. Então, realmente, ser escravo hebreu não era algo tão indesejável. Obviamente que ninguém gostaria de ser escravo, porque é estar numa posição mais baixa na sociedade. Em que aspecto? Eu não consegui trabalhar, não consegui render e sustentar minha própria família sozinho, não consegui pagar minhas dívidas. Isso é uma coisa difícil. Mas o próprio fato de que depois de trabalhar ele não podia ser mandado embora sem nada, que Deuteronômio 15 fala justamente isso. Ele não poderia ser dispensado sem nada, deveria se dar alguma coisa para ele recomeçar a vida dele. Exato. Então até mesmo a escravidão pouparia de surgir ladrões, porque a pessoa poderia se submeter a isso voluntariamente, trabalhar para ganhar isso, e no 7º ano ela continuar a retomar a sua vida. Isso guardaria a pessoa de ser um ladrão e até de morrer, porque se um ladrão, tem uma lei aqui com relação a isso, se a pessoa estava roubando à noite e acabasse sendo ferida e morresse ali, a pessoa que matou o ladrão não receberia nenhum castigo. Por quê? Porque poderia ser que ele estivesse também tentando ir lá para matar a pessoa, fazer alguma coisa assim. Se o ladrão roubava durante o dia, e a pessoa não podia matar ele. É bem interessante isso também, né? Ou seja, a escravidão guardaria, na verdade, a pessoa, se ela se submetesse a isso, de cometer pecados maiores e também restauraria aquela pessoa. E até de evitar a mendicância, a miséria, a pobreza extrema, a fome. Então Deus ele estava antevendo todos esses aspectos. E essas leis, a cada 7 anos, ou até o ano jubileu, esses momentos de restauração, ele estava prevendo, eu até escrevi aqui, uma restauração da justiça social e econômica.
porque tem até a questão de compra de terras que deveria voltar aquela terra para quem vendeu, ou seja, para que não tivessem pessoas acumulando patrimônios imensos, ou seja, pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres. Então, olha que coisa linda. Eu fico pensando se o Brasil, se outros povos extraíssem os princípios dessas leis e aplicassem na sua Constituição. Seria a coisa mais linda, porque nós não teríamos miséria, nós não teríamos pobreza, nós não teríamos grandes acúmulos de patrimônios, todo mundo viveria bem, aquele que estivesse passando necessidade poderia ter uma perspectiva de um restabelecimento para a sua vida, para a sua família, um recomeço. Então Deus trabalha, eu estava comentando com o Mose, Deus trabalha com essa questão do recomeço. O dia só tem 24 horas, amanhã é amanhã e basta cada dia o seu próprio mal. Uma semana tem 7 dias, um mês tem 30, mais ou menos, estou trabalhando de uma maneira geral, 30 dias, um ano, 365. Por que isso, né? São ciclos. O jubileu de 50 anos. O jubileu de 50. Então, Deus ele trabalha com esses recomeços. Recomeça, né? Um recomeço, uma nova perspectiva, um novo fôlego. E isso expressa o amor, o carinho de Deus por todas as pessoas, pelo seu povo e por nós, obviamente, também. Temos mais algum comentário no domingo? Não, eu creio que podemos avançar, né? Também são dados aqui festas para ser guardadas, se fala sobre o sábado. Mas a lição de segunda eu acho que vai falar de mais leis, né? Isso. Vamos lá avancemos então. E a lição de segunda tem como título, então, mais leis. Então, a gente comentou algumas, mas foram dadas também outras leis. E existiam pessoas responsáveis para ensinar. Primeiramente, num círculo mais íntimo, os pais. Os pais tinham a responsabilidade de ensinar essas leis para os seus filhos. Mas, num aspecto mais cívico, nós tínhamos, então, os próprios juízes. Os juízes tinham a responsabilidade de ensinar os estatutos, os juízos para o próprio povo. Ellen White comenta isso aqui, que diz, na lição ainda de domingo, só trazendo para a lição de segunda, essas leis foram chamadas de juízos tanto porque eram organizados com sabedoria e equidade infinita, quanto pelo fato de que os magistrados, os juízes, deveriam julgar de acordo com elas. Então, os juízes foram designados com esta responsabilidade. E aqui vem trazendo outros exemplos, né, de que Deus não queria que houvesse exploração, que fosse uma sociedade mais segura, que o mal ele fosse eliminado, que os bons relacionamentos interpessoais fossem cultivados. O que deveria reinar, então, era a justiça e o amor. Exatamente. Esse era o ponto, né? A justiça e o amor deveriam reinar no povo de Israel. Esses versos aqui, especialmente do 22, 16 a 31 aqui, a maioria dessas coisas são totalmente aplicáveis diretos hoje. Então, por exemplo, nós estávamos lendo anteriormente, verso 25. Se emprestares dinheiro a qualquer de meu povo que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota, nem lhe imporás usura. Ou seja, Deus está proibindo aqui que uma pessoa seja um agiota, que ela empreste a troco de juros, ainda mais altos como se é praticável por aí, né? E olha só, o verso 26, se tomares a veste do teu próximo por penhor, tu o restituirás até o pôr do sol. Ou seja, se você vai pagar, vou, então deixa sua roupa comigo como penhor. Se ele não pagasse, você não podia ficar com a roupa, você tinha que devolver ele antes dele dormir. Ele poder dormir abrigado. Se aquecer. Exato. E, ou seja, era uma lei perfeita realmente, não tinha nada de injusto nessa lei, pelo contrário, ela só traria felicidade se o povo a seguisse, e foi o afastamento dessas leis que causou a queda final de Israel. É verdade. Foi o afastamento delas. Durante toda a história, quando nós olhamos os profetas, os maiores e menores, nós vamos ver eles cobrando essas leis. É verdade. Eles estão ali falando... A balança de vocês está desigual, os juízes não ensinam mais, eles são perversos, procuram seus próprios interesses. Exato, vocês tratam o ímpio melhor do que o justo, vocês não dão atenção à causa das viúvas, à causa dos pobres, vocês estão acumulando muito dinheiro para si. Tá tudo isso registrado lá como repreensão, ou seja, o povo de Deus se afastou dessas leis e isso foi o que causou a sua ruína. Logo, se eles tivessem mantido, quem seria o povo de Israel quando veio Jesus? Então, imagina, seria um espetáculo para a Terra e para todo o universo. Pois é, nós hoje
ficamos impressionados com Jesus, o povo de Israel também, como foi em sua época, mas imagina se eles tivessem sido fiéis e Jesus tivesse vindo no meio do povo de Israel fiel. Nós não temos ideia do que seria Do isso. que poderia ser, seria algo tremendo mesmo, impressionante. Eu fico pensando, o afastamento dessas leis não é em si pelo afastamento da lei que veio a destruição, é que a lei, nós temos que ter isso em mente, a lei revela e expressa o caráter de Deus. O afastamento da lei é o afastamento do caráter de Deus. E eles se tornando como as nações vizinhas. No entanto, era para eles serem diferentes das nações vizinhas. Se eles se tornam mais um do mesmo, qual que é a identidade deles? Qual que é o propósito deles? Qual que é a missão deles? Daí acabou. Sim, quando nós olhamos para a história de Babilônia, Medopérsia, Grécia, Egito, Assíria, Síria, todos eles cresciam E morriam. ruíam. Cresciam e ruíam. Esse é o padrão do povo que não segue a lei de Deus. E o padrão do povo de Israel não deveria ter sido esse. Eles deveriam ter subido e ali eles ficariam, igual nos dias de Salomão durante todos os seus dias. A pedra que vem, que é Jesus, bate nos pés da estátua e enche toda a terra, poderia ter tido uma grande maior participação do povo de Israel ainda. Ou seja, Jesus poderia ter iniciado o seu reino na terra a partir do povo de Israel, imagina só. Que coisa. Eles não deveriam agir como os outros países e seguir o mesmo triste fim, de ter o seu momento de auge e sua queda, seu momento de auge e sua queda, e chegar ao fim a ser dissolvido em certo aspecto, né? Nós temos hoje um exemplo de uma superpotência. A gente tem os Estados Unidos, que teve na sua Constituição, no fundamento da nação, a Bíblia, os princípios bíblicos, mas e houve prosperidade. Deus, de uma forma especial, abençoou aquela nação. Por quê? Porque ela estava fundamentada em princípios bíblicos de liberdade de consciência, liberdade religiosa, dentre outros princípios também. Mas a partir do momento que houve o afastamento, e o afastamento é sempre na abundância. Por isso que você tem Babilônia no seu auge, ruiu. Grécia, igual o Moses estava falando. E é o que a gente tem visto hoje. A prosperidade, nesse sentido assim, sem a visão espiritual na prosperidade, vai te afastar e o afastamento vai causar a sua ruína. E a lição aqui de segunda vem falando a respeito também do sábado e das festas, que nessa lei toda também falava a respeito de festas. Festas da primavera, festas do outono. Nós temos aqui então a menção ao sábado, que estava relacionado, o sábado estava relacionado a um ciclo semanal, porque as festas poderiam cair em qualquer dia da semana, poderia cair na segunda, na terça, na quarta, mas agora o sábado ele não está vinculado a um ciclo diferente das festas, a um ciclo que dependia da marcação do início da lua nova, do início do mês. A lua nova marcava o início do mês. O ciclo do sábado está relacionado à semana e não à marcação da lua nova. Isso é importante por quê? Porque muitos hoje querem atrelar o sábado do sétimo dia à lua nova, à observância, e acabam fazendo uma interpretação, sábado lunar, e acabam fazendo uma interpretação equivocada. Mas quais são essas festas, né? Nós temos aqui então a Páscoa, ou a festa dos pães asmos, que ocorria na primavera, e primavera a gente está falando do hemisfério norte, não do hemisfério sul. Hemisfério sul, primavera ocorre lá para setembro. Hemisfério norte acontece em março, abril. Então nós temos a Páscoa, Pentecostes e Páscoa, primícias, isso, Páscoa, pães asmos, primícias e o Pentecostes. Todas essas festas da primavera. Agora, trombetas, dia da expiação e tabernáculos, festa relacionada ao outono. Mas existiam 3 festas que todo hebreu deveria estar, então, todo israelita deveria estar em Jerusalém adorando ao Senhor. Quais seriam elas, né? A lição menciona aqui, seria a Páscoa, o Pentecostes e o tabernáculos. Nessas 3 festas, todo judeu, melhor dizendo, todo hebreu, todo israelita deveria estar em Jerusalém. Participando da festa. Participando. Né? Sim, E aqui, trazendo um pouquinho da história futura já de Israel de novo, nós olhamos que Deus ele colocou tudo em torno de um centro de adoração. Nós vamos ver esse centro entrando na próxima lição, que é o santuário. Mas ele marcaria o lugar onde o povo deveria fazer essas festas, onde eles deveriam se reunir, porque futuramente, quando eles se estabelecessem em Israel, em Canaã, eles se espalhariam muito, mas haveria um lugar onde todos deveriam se reunir. Assim como nos dias de Jesus, todos foram para a festa da Páscoa e ali se reuniram.
Isso preveniria do povo se apostatar. Uhum. Por quê? Porque se cada um fizesse um culto do seu jeito, no seu próprio lugar, aquilo causaria uma diferença de mentalidade com o tempo, Uhum. certo? Cada um viveria uma interpretação diferente das coisas, desenvolveria aspectos diferentes e isso poderia se tornar um problema quando eles se juntassem. Então Deus mandou que eles sempre se juntassem nessas festas para comemorar juntos. E comemorar significa lembrar, Uhum. trazer à memória. Então as 3 festas tinham alguma coisa para trazer à Uhum. memória. A libertação do Egito, a entrega da lei. Exatamente, as 3 seriam com esse propósito, né? Nós vemos desde do Egito sendo estabelecido a Páscoa já, Uhum. e todas as festas têm esse princípio, esse papel de fazer o povo lembrar de alguma coisa. Uhum. Não era só uma ocasião para comer, beber, festejar ou fazer o que fosse. Era uma ocasião para lembrar e meditar nos acontecimentos que Deus já havia feito por eles, operando a libertação, né? E alguns até com significado de coisas que viriam a acontecer, Uhum. Uhum. como Pentecostes. Eram sombra, né? E tem o ponto que o Moses comentou que é muito interessante, que a gente pode aplicar para hoje em relação à necessidade de nos congregarmos. Existem muitas pessoas que são os desigrejados, querem ser cristãos sem a necessidade da comunidade de fé, que compartilha a mesma fé. Só que a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, Paulo fala isso, a necessidade de nos congregarmos, para mantermos a identidade. Isso é importante. E aqui a lei também previa esses aspectos para que o povo mantivesse a identidade. A Páscoa aponta para a libertação, Pentecostes aponta para a outorga da lei ali no Monte Sinai, tabernáculos em que eles deveriam morar em cabanas, no sentido de que eles foram peregrinos, Deveriam se lembrar daquilo. eles deveriam se lembrar É daquilo. muito impressivo. Imagina você sentar para o seu filho e só falar: ó, filho, eu já fui peregrino, morava em tenda. Agora imagina você, filho, vão armar a tenda. Aí vocês armando a tenda, olha, a gente dormia aqui, a gente no deserto andou muito tempo assim. E mesmo depois que já tivessem morrido toda aquela geração, eles sentiriam a sensação de toda maneira, né? Isso Sim. deixaria muito mais impresso na mente o que Deus queria que eles sentissem. Eu confesso que como pai, assim, eu fico imaginando viver nessa época, assim, seria... Não que hoje não possamos fazer coisas que ilustram de uma maneira mais concreta e prática para os nossos filhos a verdade de Deus, mas eu fico assim olhando, isso é tão lindo, o plano de Deus ele é maravilhoso. E avançando aqui para a lição de terça, vem falando a respeito do plano original de Deus, de que Deus, ele batalharia as batalhas do seu povo, de que não era a intenção que o povo empunhasse armas para guerrear contra os povos cananeus, mas que ele estaria à frente como anjo do Senhor, preservando, guardando, cuidando do seu povo, e por meio de atos sobrenaturais, faria com que os cananeus fugissem ou fossem expulsos daquela terra, e o seu povo então pudesse entrar de uma maneira plena, vamos dizer Vitoriosa, assim, né? vitoriosa, sem a necessidade do embate, do conflito corpo a corpo. Exato. E a outra coisa interessante, pastor, que aqui às vezes pode gerar intriga para muitas pessoas, é entender o que Deus diz aqui no verso 27. Uhum, Enviarei o meu temor diante capítulo 23, verso 27. uhum, Enviarei o meu temor diante de ti e destruirei todo o povo a quem fores, e farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. Então nós vemos duas coisas. Deus destruiria, mas também alguns virariam as costas, ou seja, fugiriam. uhum. E aí nós pensamos, nossa, mas Deus não é injusto? Eles já estavam morando lá, Deus vai lá e expulsa ou elimina eles? Não seria injusto? Bom, primeira coisa a se saber. Se os israelitas estivessem estabelecidos e essas pessoas atacassem os israelitas, nós poderíamos dizer, eles foram injustos porque vieram roubar a terra deles. Mas de quem era a terra? A terra era de Deus. Essa era a realidade. Toda a terra pertence a Deus. Todos nós ocupamos um espaço que é de Deus. Então Deus tinha todo o direito, e tanto é que é por isso que fala que é Ele quem o faria. Deus tinha todo o direito de expulsar aquelas nações, e em Gênesis 15, 15 a 16, nós vemos Deus falando para Abraão que o povo de Israel ficaria escravo no Egito, porque a medida dos amorreus ainda não havia sido completada. Ou seja, com o tempo, quando os israelitas chegaram lá, a medida já estava completada. O que significa isso? Não aceitaram mais não havia chance para eles de arrependimento. Rejeitaram tudo que poderiam haver recebido para se arrependerem. Nós podemos achar isso estranho de Deus destruí-los, talvez mal, cruel de Deus destruí-los, porque nós não somos Deus. Exato, Como nós não sabemos o que vai no coração das pessoas, nós não temos o direito de julgar, Sim. não temos o direito de condenar.
Mas Deus conhece o que vai em cada coração e Deus tem o direito de julgar, Uhum. de condenar ou de salvar de acordo com o que ele vê no coração das pessoas, né? Sim, é verdade. Eu estou procurando aqui um texto de Ellen White que ela fala a respeito de que Deus ele estava prestes a estabelecer o seu povo em Canaã. Aqui o tema, para não ser muito da lição, ele é um pouco extenso. A gente gravou um vídeo aqui no canal do IAG com o título A Ordem de Deus para Matar. Eu e o Harry gravamos este vídeo, que é o vice-diretor aqui do IAG. Depois procura este vídeo que a gente abrange essa temática de uma maneira mais profunda. Mas olha só o que diz aqui, ó. Patriarcas e Profetas, página 492. Deus estava para estabelecer Israel em Canaã, desenvolver entre eles uma nação e governo que fosse uma manifestação de seu reino na terra. Não somente deveriam ser os herdeiros da verdadeira religião, mas deveriam disseminar seus princípios por todo o mundo. Os cananeus haviam se entregado ao mais detestável e aviltante paganismo, e era necessário que a terra fosse limpa daquilo que de maneira tão certa impediria o cumprimento dos graciosos propósitos de Deus. Ou seja, se o povo tivesse sido introduzido no meio dos cananeus, a miscigenação, a influência desses povos traria prejuízo para o cumprimento do plano da salvação, para a vinda do Messias, que traria prejuízo para toda a humanidade. E Deus ele deu muito tempo para o arrependimento daquelas nações. Eles não eram ignorantes em relação à vontade de Deus. Nós A vemos- peregrinação de Abraão, Isaac, Jacó, o testemunho que eles deram. Nós vemos na história, quando nós olhamos para a história do povo de Israel já estabelecido em Canaã, que Deus tinha interesse em salvar as nações ao redor, sim, as que tinham sobrevivido. As que Deus destruiu é porque realmente já tinham ultrapassado o limite da misericórdia. Exato. As outras, então Deus deu oportunidade para a Síria, deu oportunidade para a Assíria, deu oportunidade para a Babilônia, e todas essas oportunidades estão registradas em histórias bíblicas. Deus deu oportunidade para cada uma delas para conhecê-lo. Deus enviou profetas só para eles. Imagina, Jonas foi um profeta enviado exclusivamente para a Síria. É O verdade. livro dele na Bíblia, pelo menos, faz menção a isso. Ele sendo exclusivamente enviado para tentar salvar esse povo pagão e extremamente cruel. Os assirianos eram um povo muito cruel e ainda assim Deus sabia que havia a possibilidade de salvação, tanto é que eles se arrependeram. Mas depois, com o profeta Naum, nós vemos que eles já tinham passado também a misericórdia de Deus e já era condenação para eles. Mas nós não devemos duvidar do que Deus faz. Não tem espaço para isso. Não, sem dúvidas. E pensa, até para os próprios cananeus que exercessem fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, teria oportunidade de salvação. Você tem Raabe, Exato. você tem até os gibeonitas que usaram de uma enganação, estratagema, mas Deus usou para com eles de misericórdia. Então, aqueles que se aproximassem do povo de Israel, do Deus de Israel, com sinceridade, querendo se unir a este povo, teria possibilidade. Mas para aqueles que permaneceram nesse paganismo que tinha se tornado assim, aviltante, com prostituição, com infanticídio e N coisas que estavam apodrecendo a Terra, vamos dizer assim, como um tumor que deveria ser retirado do planeta Terra, senão traria todos os prejuízos que eu li aqui no texto, essas pessoas deveriam ser eliminadas. Exato. Agora, a maneira como a nação de Israel deveria tratar as nações vizinhas, como Moses disse, deveria ser diferente. Então chegou o limite. E quem que exerceria esse juízo? Não seria o povo, seria o próprio Deus. Mas depois, pela incredulidade, pela resistência, Deus passa a usar seu povo como instrumento de justiça. De certa forma, eles deveriam entender que eles deveriam tomar posse daquela propriedade. Porque talvez se Deus cumprisse esse plano original dele, Israel nunca teria esse entendimento de que aquela terra pertenceria a eles. Eles não fariam bom uso. Enfim, Deus ele mudou o seu plano, mas porque ele vê que o que seria melhor para o povo de Israel. Exato. Aí nós vemos que Deus tratou assim também o povo de Israel. Deus sempre salvou o remanescente. Essa foi a grande questão. No povo de Israel teve épocas também que eles se entregaram à apostasia tão grande que Deus permitiu eles serem quase dizimados várias vezes. Então, Deus sabe até onde o ser humano vai e até onde ele foi de maneira que ele possa regressar. Sim. Então, não precisamos olhar para essas histórias com temor como se Deus tivesse sido cruel. Exato. Porque ele estava sendo justo, né? Na verdade, Ellen White diz que quando Deus destrói o ímpio, é misericórdia. Porque o ímpio viver na sua impiedade por mais tempo só acumularia mais dificuldades para ele no dia do juízo também. Então,
E traria mais sofrimento para ele. E Exato. a lição termina aqui, né, dizendo na terça: o desafio à vontade de Deus e a descrença em sua liderança dificultariam o avanço dos israelitas. Então Deus havia prometido enviar um temor no coração que faria com que os cananeus fugissem, e até vespões. O que seria isso? A gente não sabe dizer ao certo, mas talvez seria de fato uma praga Sim. sobre eles, trazendo a morte e expulsando, fazendo eles fugirem, para que então o seu povo entrasse de uma maneira triunfante e vitoriosa em Canaã. Quarta-feira vem falando aí sobre olho por olho, a lei do talião. Vamos comentar um pouquinho a respeito disso, uma lei que muitas vezes é má compreendida também. Nós temos essa má compreensão, no sentido até que a lição de quinta vem falando da vingança, porque a lei do talião é olho por olho, dente por dente, mas e no Código de Hammurabi também, das nações vizinhas da Mesopotâmia, tinha essa questão também da lei do talião. Mas na lei de Deus, a gente não pode separar esse aspecto do caráter de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus. Sim. Como que a gente pode entender aí esse olho por olho e como que Jesus, ele ensina essa lei, de que maneira, né? Sim, primeiro entender o que significaria o olho por olho no sentido comum. Uhum. Você fez, você paga. Que se faz é que se paga. Uhum. Roubou, tiram dele também. Matou, morre. É algo nesse sentido, né? E embora, em certo aspecto, essa lei protegesse o povo de pecar, às vezes até por medo, talvez, quando Jesus fala sobre ela em Mateus 5, na verdade ele traz que o cristão deveria ter uma resposta diferente. Ou seja, a lógica é essa, a lógica da justiça é essa, mas existe a lógica da misericórdia, que não retribui o olho com o olho, não retribui dente com dente, não retribui tapa por tapa, não. Quando batem no seu rosto, você vira outra face. Na verdade, a misericórdia... Se pedem uma túnica, dê a capa também. Exato. A misericórdia deveria superar, no individual, obviamente, né? Porque nós não podemos obrigar alguém a ser humilde. Então, eu não posso te obrigar a virar a outra face quando você apanha. Mas o que se espera é que as pessoas individualmente entendam que a misericórdia é a razão delas estarem salvas, estarem vivas, e que elas também devem misericórdia assim como elas receberam. Uhum. A justiça acaba sendo um triângulo nesse caso, não é só algo entre eu e você. É algo entre de graça eu recebi de Deus, de graça eu te dou. Uhum. Então não vou cobrar o olho por olho e o dente por dente, né, como nós vemos ali. Uhum. E outra coisa interessante, pastor, que eu vi com relação a isso é, primeiro, voltando um pouquinho no anterior, Deus não queria que o povo de Israel formasse alianças com os pagãos. Não queria que eles formassem essas alianças. Por quê? Elas tenderiam a levar o povo a cometer pecados. É verdade. Isso não quer dizer que o povo não deveria ter nenhum tipo de abertura com os pagãos. Tanto no começo, eles tiveram até demais, e aconteceu foi que eles se apostataram várias vezes. Nos dias de Jesus, o extremo foi outro. Eles se fecharam tanto, criaram muros, barreiras tão grandes que só existia uma formalidade fria, não existia lugar para amor e para misericórdia. Não cabia isso. E se tornou realidade com todas as outras leis, com relação ao sábado, eles aumentavam os pontos específicos da lei, de maneira que a lei se tornava algo opressor. Só que, mais uma vez, Jesus veio e deu a elas, essas leis, o significado verdadeiro delas, que era o que Deus gostaria que o povo entendesse. Aquele que deu a lei para Moisés no Sinai veio não abolir a lei, mas cumpri-la da maneira correta. E a misericórdia é aquilo que Jesus coloca aqui como devendo ser aplicado. Né? E aqui esse texto de Mateus, eu quero só comentar aqui um ponto que é muito significativo antes de Jesus, e aqui o contexto é o Sermão do Monte, que é um dos principais sermões de Cristo, e ele começa em Mateus, no capítulo 5, aqui no versículo 17. Diz assim: não cuideis, porque a lição não traz o verso 17, mas é o que prepara a compreensão para os versículos posteriores. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Obviamente, Jesus não está falando a respeito apenas dos 10 mandamentos, ele está falando de toda a lei. E lei, a gente tem que entender o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, é a lei de Moisés, o Pentateuco do qual os 10 mandamentos faz parte e do qual as demais leis derivam.
Jesus está falando, eu vim para cumprir a lei. E esse cumprimento não é apenas a lei diz A, eu farei A. Mas a palavra ali, cumprir no grego, é a palavra plero, que significa eu vim transbordar o entendimento da lei. Vocês estão olhando apenas para a letra da lei. Eu quero que vocês olhem transbordando a letra da lei. Eu quero que vocês compreendam o espírito da lei. Tanto que, se você continuar lendo, olha só o versículo 20. Lê para nós, versículo 20. Mateus 5, verso 20. Olha só que interessante isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Justiça é obediência à lei. Os escribas e fariseus, eles eram estritos obedientes da lei. Jesus está falando assim, a obediência, falando para o público geral. Agora imagina, tem lá publicano, tem a prostituta, tem o pecador, tem lá o escriba também, o fariseu, tinha de tudo. Milhares de pessoas aqui ouvindo a Cristo. E ele fala assim, a justiça, a obediência da lei de vocês tem que exceder em muito a daqueles que já são estritos obedientes da lei. Um olhou para o outro e falou assim, quem que vai ser salvo então? Mas Jesus estava querendo dizer o seguinte, a obediência de vocês tem que ser em relação à letra da lei. Vocês têm que obedecer à letra, mas a justiça tem que exceder em muito, vocês precisam obedecer o espírito da lei. E daí Jesus começa a trazer o entendimento. Vocês ouviram o que foi dito? E muitas vezes aquilo que Jesus mencionava era apenas a tradição dos anciãos em relação à interpretação que eles davam da lei. Então, a interpretação deles era muito voltada à letra da lei, mas Jesus fala, porém eu vos digo, o que ele está fazendo agora? Transbordando o sentido da lei. Ele está cumprindo a lei, ele está trazendo o espírito da lei. E aí vem a questão, se o teu irmão, e aqui a gente pode mencionar alguns exemplos que a própria lição traz, né? Versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Verso 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E aqui continua falando. E vai até o aspecto da revelação do amor. Quem que eu devo amar? E daí diz aqui, né? Versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Continue e finaliza o verso 44. Para quê? Qual que é a finalidade disso? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, quando vocês guardarem o espírito da lei, vocês estarão refletindo o caráter de Deus. Amém. Esse é o ponto. Os fariseus, os mestres da época de Jesus, eles estavam repetindo o mesmo eco daquilo que nós vamos ver na próxima lição, que é o povo dizendo, tudo que o Senhor falou nós faremos. Ou seja, vamos fazer exatamente conforme está aqui. Mas eles não entenderam o básico, que é o quê? Que eles não conseguiam, por quê? Porque eles já haviam sido contaminados com o pecado. Ou seja, qualquer coisa boa que eles tinham, não era porque eles tinham guardado a lei, era porque Deus teve misericórdia. Uhum. De igual maneira, reconhecendo que são receptores de graça, eles também tratariam os ímpios, os incrédulos ou os pecadores como também dignos da graça que eles receberam. É verdade. Então, quando a pessoa me bate, eu não devo devolvê-la da mesma maneira. Por quê? Porque eu merecia um tapa na cara. Uhum. Eu merecia muito mais do que isso. E Deus me deu muito melhor do que Deu isso. graça, amor, misericórdia. Então, por que eu deveria retribuir da mesma maneira que me deram, se Deus nunca retribuiu da mesma maneira que eu dei para ele? Exato. Uma pessoa que cumpriu isso de maneira linda foi o pai adotivo de Jesus. O que deveria acontecer com Maria por ter aparecido grávida, de repente, não foi dele. Uhum. A lógica é que ele deveria levá-la para ser apedrejada. Uhum. Mas ele intentou deixá-la secretamente, só então ele descobriu a verdade. Uhum. Ou seja, ele não pagou olho por olho. Ele não fez isso. Uhum. Pelo contrário, ele entendeu, viu e conseguiu ter misericórdia daquela pessoa, assim como Deus teve com ele. Exatamente. Então, a gente tem que extrair o entendimento. E Jesus fala, verso 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Perfeição é ser misericordioso como Deus é, ser amor como Deus é amor, ser justo como Ele é justo, para que nós sejamos filhos do nosso Pai Celestial. Amar quem me ama é fácil. Agora amar, escreve aí nos comentários, amar quem te odeia, quem te persegue. Esses dias,
E aqui eu quero até falar de uma maneira um pouco mais íntima, né? Eu falei para minha esposa, eu falei, amor, isso era final da tarde ali. Eu falei, amor, eu acho melhor lavar a louça agora, porque depois na correria da gente arrumar as crianças não vai dar para lavar a louça. Ela falou, não, vai dar, tal. Eu falei, amor, não vai dar. Depois a louça vai ficar aí, fica para outro dia. A gente não gosta de deixar a louça para outro dia. Resultado, não lavou na hora. Depois lá 8h30, 9 da noite e a louça tava lá. E eu na cama e assim, olho por olho, dente por dente, né? No sentido, e você sabe como que é isso. E eu falando assim, eu falei, ela não fez, então que colhe as consequências. No coração carnal pecaminoso, mas deu o Espírito Santo na minha mente. O amor dentro do casamento não deve ser por merecimento, deve ser por misericórdia e Exatamente. graça. Você também não merece. Você também não é, tem Não fez mérito para por onde. receber isso. Eu falei, é verdade. O amor dentro do casamento e até nas relações interpessoais deve ser por graça, misericórdia. Eu cheguei para minha esposa, até brinquei com ela, falei o que o Espírito Santo me falou. Falei, amor, no casamento a manifestação do amor tem que ser por graça e misericórdia. E eu peguei e fui lá lavar a louça. E ela ficou tão feliz com aquilo, e eu fiquei feliz, e a gente ficou feliz, porque talvez se eu tivesse endurecido o meu coração na minha razão pecaminosa, talvez a gente tivesse dormido num contexto assim, sabe? Meio Desconfortável. tenso, não brigado, mas meio tenso. Vocês estão entendendo? Amar quem faz coisas boas e te ama e cuida de é fácil. Agora, amar quando você está todo cheio do seu direito porque alguém te machucou, aí vai ser o desafio. Aí você vai revelar o caráter de Deus na sua vida. Você vai amar quando te perseguirem, te odiarem. Você tem que amar aquele que não merece, esse é o ponto. Você vai amar verdadeiramente aquele que não está merecendo. Aí você está manifestando o amor de Deus. Porque se você ama quem está te amando, até os publicanos e pagãos fazem o mesmo. Jesus falou isso. Agora, só filho de Deus consegue amar aquele que não merece. Então, reflita sobre isso, assimile na sua vida o espírito da lei e não apenas a letra da lei, em nome de Jesus. Como diz aqui, né, a lição de quarta-feira, o motivo por trás dela, dessa lei dada por Jesus a Moisés, porque foi Jesus que deu a ele, era trazer justiça e reconciliação, restaurando a paz. Louvado seja Deus Amém. por isso. Amém. Glória a Deus. Vamos para a quinta A e a quinta gente é uma finaliza? É continuação uma desse assunto, continuação, né? é. Uhum. Porque ela vem trazendo justamente a questão de que o melhor para um cristão, para aquele que compreende, o melhor não, é a regra da vida de um cristão que compreende todas essas coisas que nós falamos, que ele é salvo pela graça, não tem nada do que ele merecia de verdade, é que nós não vamos reivindicar uma punição para os pecados dos outros contra nós. É, Especialmente se nós entendemos que quem vive em Cristo, qualquer agravo feito a ele é feito a quem? a A Cristo. Cristo. E quem tem o poder de julgar, de salvar ou de vingar? É Cristo. Então, nós não vamos estar buscando essa justiça que seja feita, essa justiça que a Uhum. pessoa veja o erro dela e que ela sinta o resultado, né? Muitos hoje têm um medo excessivo de perder alguma situação, algum debate, ou ter a sua reputação manchada que seja, certo? Porque, convenhamos, quando alguém fala mal de nós, por exemplo, por aí, fala qualquer coisa, é natural que nós queiramos nos defender e limpar a nossa fita, podemos dizer assim, né? Mas quando uma pessoa fala mal de um servo de Deus, ela está falando mal de Deus. É, E a quem pertence a vingança é a Deus. Então, nós não precisamos estar depositando nossa atenção nessas coisas. Na verdade, tudo isso deveria nos levar mais ainda a olhar para Cristo e pedir misericórdia por aquela pessoa, assim como nós é. recebemos que Ele dê para ela. Amém. Que não seja, não, e especialmente entre nós, irmãos, nós deveríamos seguir o conselho de Paulo, que Uhum. está aqui em 1 Coríntios 6,7. Diz assim: na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Uau, que texto Ou seja, lindo é um esse. direto convite para nós não exigirmos os nossos direitos. Uhum. Você está todo cheio do seu direito, mas abra mão disso. Exato. Porque Uhum. no fim mesmo, você Não tem também, direito a nada. também foi te dado um monte de coisa sem direito antes, então para que, por que agora seria justo você buscar o seu direito completo contra o irmão? Pelo contrário, que nós entendamos que o fim da lei é o amor, é para isso que ela foi dada,
ela foi dada para prevenir o pecado, para apontar o pecado e nos conduzir a Cristo que nos dá graça. E assim nós vamos dar a graça que nós recebemos também, sem cobrar. É verdade. E muitas pessoas querem ser justiceiras de Deus. Mas Deus ele não precisa de advogado ou justiceiro, ele precisa de testemunha. De pessoas que a palavra testemunha no grego é a palavra que traz o sentido de mártir. É aquele que está disposto a dar a sua vida para refletir o caráter de Deus. E muitas pessoas cheias do direito apelam para a lei, mas querem cumprir a letra da lei sem o espírito da lei. E fazem com que a lei se volte contra ela mesma. Em qual sentido? Os fariseus e escribas na época de Cristo, e a gente vê isso também na história do povo de Israel, eles usavam a letra da lei, e ok, era a letra da lei. Mas ao cumprir a letra sem o espírito, eles estavam usando a lei contra a lei mesma. É o que diz aqui a lição, né? Aqui, deixa eu ver, aqui, na lição de quinta, no parágrafo após a pergunta, diz aqui, ó, consequentemente, eles acabavam defendendo exatamente o que a lei proibia. Então, eles usavam a lei para fazer algo, cometer uma ação que ia contra o próprio espírito da lei. É uma coisa insana mesmo. Praticar injustiça através da lei. Exatamente, praticar injustiça através da lei. Então, nós devemos dar para as pessoas a lei áurea do céu. Sabe qual é que está no Sermão da Montanha? Lá no capítulo 7 tudo que você quer que os homens os façam, façais vós também a eles. Esse é o princípio. Num erro, você gostaria de ser tratado como? Na justiça, que é também prevista pela lei, ou na misericórdia? Como que você gostaria de ser tratado? Na vingança, no ódio, ou no perdão, na graça, na longanimidade, na paciência? Como que você gostaria de ser tratado? Ninguém é masoquista e falaria, não, gostaria de ser tratado na vingança, no ódio, na maldade. Então trate as pessoas da mesma maneira. Porque nós esperamos que Deus nos trate de que maneira? Com misericórdia, com amor, com paixão, com perdão. Mas na hora de nós tratarmos as pessoas, é olho por olho, é a lei do talião, é a lei... É a parábola dos dois homens, dos dois devedores. Né? Exatamente. Então a gente tem que pensar em todo esse ponto. Obviamente, Deus é um Deus justo e a vingança pertence a Ele. Quando nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, essa nossa justiça, ela é maculada com as nossas paixões, com os nossos sentimentos desequilibrados, com a nossa justiça que pesa demasiadamente e não olha o todo da situação. Então, somente Deus para fazer uma justiça justa ou cumprir uma vingança que seja isenta de aspectos passionais, de aspectos desequilibrados. Então, deixe nas mãos do Senhor. Entregue isso, entregue essa sua situação. Estou falando para você mesmo agora que está enfrentando uma situação difícil. Entregue nas mãos de Deus. A vingança pertence ao Senhor, diz aqui Romanos 12, 19, citando Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém. Então, exerça para com aquelas pessoas que devem, que faltaram, que te machucaram. Exerça aquilo que você espera receber de Deus, que é a misericórdia, a graça e o perdão. Em nome de Jesus. Amém. E daí a gente vai revelar o que a lição diz aqui, né? A verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso, mesmo em relação àqueles que não merecem. Esse princípio e as ações às quais ele conduz é o que significa refletir o caráter de Deus. Amém. Essa é a perfeição de caráter, a perfeição cristã. Moses, tem algum comentário a mais aqui da lição? Creio que já, especialmente essa parte final, ficou bem completa, né? Não sei se você tem mais alguma coisa a adicionar. Eu creio que simplesmente nós podemos nos lembrar que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Isso é o que está escrito. A balança que você usa para pesar os seus irmãos ou os seus inimigos, seja quem seja, vai ser a mesma que será usada com você. Da mesma maneira, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou da mesma maneira, não, de maneira diferente. O amor cobre uma multidão de pecados. Né? Ou seja, ele perdoa sem demandar a vingança. E esse é o espírito do céu, realmente, o espírito da renúncia por amor. Amém. Eu fiquei assim impactado com essas últimas palavras, louvado seja Deus. O caminho para exercer isso, ele não é natural. E aqui eu quero finalizar até citando uma parte aqui do livro Grande Conflito, de que nós temos que buscar uma ação sobrenatural de Deus em nós e através de nós. Amar como Deus ama não é natural.
Nem seu, nem para mim, nem para o Moses, para nenhum ser humano. Natural para nós é sermos vingativos, olho por olho, dente por dente. Para nós esse é o natural. Agora o sobrenatural é somente Deus operando em nós através do Espírito Santo, da palavra de Deus, da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Ser constrangido, quebrantado por Cristo pela sua vida exemplar, a sua vida perfeita. E esse caminho, ele é um caminho difícil, mas ele já foi consagrado pelas pegadas de Cristo. Como diz aqui o texto, o caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Amém. É difícil, mas é só pisar onde Jesus já pisou. Jesus já deixou o caminho. É um caminho árduo, mas é um caminho que é um caminho de vida, de paz, de salvação, de esperança, porque o ódio, a vingança, é aquele veneno que a gente toma esperando que a outra pessoa morra. Essa é a verdade. Dói no ego, fazer o correto dói no ego, mas permite que você tenha uma noite tranquila com a sua esposa. Exatamente. Exato. Feriu o ego naquele momento, mas na hora de lavar a louça, a água estava tão gelada, doía mesmo. Eu nunca lavei uma louça tão congelante. Doía meus dedos, eu falava, amor, coloca a mão nessa água aqui, estava naquele dia bem frio. Eu pensei assim, amar como Deus ama vai exigir sacrifício, vai exigir dor. Mas depois que eu terminei, a loucinha toda limpinha, a gente em paz, que prazer, irmãos. Você se sente um representante de que Jesus coisa numa hora linda. dessa. Exato. Te dá o bom sentimento das coisas de Deus vem sempre depois. Uhum. Nós não começamos com sentimentos e aquilo nos leva a fazer a vontade de Deus, não. Primeiro vem o senso da dificuldade, o senso da necessidade, e depois vem o senso de dever cumprido. Independente de qual seja o sofrimento, vai compensar. Exatamente, amém. Louvado seja Deus. Considerações finais, Moses? E assim finalizando. Amém. Quando o pastor falou de que Deus precisa de testemunhas, e a testemunha talvez signifique ter um mártir, Deus precisa de testemunhas contra o quê? Contra o maior problema do mundo, que é o pecado. Uhum. Está escrito que o pecado vai ser lançado no lago de fogo, a morte vai ser lançada no lago de fogo, vai ser destruído, vai deixar de existir. Mas para isso, nós devemos provar que o pecado não vale a pena e que a graça é mais forte do que o pecado, de que nós aceitamos a graça para que Deus então possa olhar para nós e dizer, olha o que o pecado fez com essas pessoas justas. Uhum. Eles sofreram o dano por causa do pecado e agora o pecado vai sofrer o dano por causa deles. Uhum. E Deus então vai nos vingar finalmente. Que essa seja a realidade na sua vida, na minha vida, amor para com o próximo e para com o Senhor supremamente. Amém, louvado seja Deus. Vamos finalizar com uma oração, sendo possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, ó quanto amamos as Tuas leis, Senhor, e rogamos a Ti em nome de Jesus Cristo, que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos capacite a revelarmos o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, que é o cumprimento da lei. Que reflitamos o Teu caráter em nossa vida, transforma-nos, opere o sobrenatural em nós, para amarmos aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, para refletirmos as atitudes de Cristo quando Ele aqui viveu neste mundo, que sejamos a reprodução da vida de Cristo neste mundo e para as pessoas ao nosso redor. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, que o Senhor transforme o coração deles, assim como nós rogamos que o Senhor transforme o nosso. Amém. Graças te damos por tudo que Tu és e tens feito, peleje, guerreie as nossas guerras, em nome de Jesus Cristo, é o que pedimos e oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este material, curta este vídeo também, deixe aí nos comentários suas perguntas, participação, seus pedidos e agradecimentos. E até a próxima semana no seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina, no Lições para a Eternidade. Que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.